Então é um risco danado. Você vai contratar um jogador, o cara joga 6 meses aqui, de repente vem a punição. Ou então ele é punido lá na Inglaterra. A FIFA não encampou. Repito, aí os ingleses vão ficar calados e vão aceitar. Deixa ele jogar no Brasil, tadinho. Não, eles vão vir para cima, cara. Vão vir para cima, pô, óbvio. E vão cobrar da FIFA. Cara, esse jogador cometeu um erro aqui, caso fique comprovado. Sempre tem que fazer a ressalva, né? Então o Mané que entrou aí no meio do caminho, pega a frase desencontrada. É dose isso aí. Mas tem que ficar explicando toda hora a mesma coisa. Se ficar comprovado e ele for realmente punido, os ingleses não vão querer que a punição seja só na Inglaterra, gente. Ele vai ter que ser pego de exemplo para não acontecer mais. As pessoas já perceberam que o mercado de apostas é hoje extremamente importante para a economia do futebol? Porque os patrocinadores de competições de clubes do mundo inteiro são desse segmento. E para esse segmento continuar aí grande e fortalecido, é preciso que as pessoas confiem. Quando um cara qualquer um comete algum tipo de situação que ele fabrica, entre aspas, ali, uma situação dentro de um jogo para gerar ganhos em apostas, quem sai perdendo é o site. Ele está pagando para aquele cara que venceu. Mas coloca em dúvida todo o mercado. Esse é o ponto. Então, tem muita gente grande que está com esse negócio engasgado na garganta. Todo esse setor está na bronca, gente. Não é só um site, não é uma pessoa, não é um cara que está pé da vida. Todo mundo desse mercado. E os clubes querem, evidentemente, os patrocinadores. O clube do Paquetá, que paga o salário do Paquetá, tem como patrocinador basta o site de apostas. Aqui no Brasil, os principais patrocinadores dos times, inclusive o Flamengo, o site de aposta. Então, esse mercado... O nome do Brasileirão hoje é um site de aposta. A Copa do Brasil também é, né? Então, quer dizer, a Libertadores tem um site de aposta que é um dos patrocinadores mais importantes. Então, o que acontece? Está todo mundo assim, ó, querendo pegar o jogador e... Não, esse cara tem que ser pego de exemplo, cara. Se ele fez isso, ele tem que pagar por isso. E como? A punição severa. Então, o que se fala é na possibilidade de banimento. E aí eu traduzo assim, o banimento seria uma pena para toda a carreira, ou uma pena tipo 10 anos, que praticamente é a condenação ao final da carreira. Porque o jogador ficar 10 anos sem jogar profissionalmente, não consegue mais voltar. Ele vai ser esquecido, acabou. Infelizmente, cara, eu lamento profundamente, sabe? Se ele de fato fez isso, se ele de fato fez um erro crasso, não poderia ter feito isso, que absurdo. O auge da bobagem, carreira. Que tolice, né? Mas essa é a situação do rapaz. O que o Flamengo tem a ver com isso? O Flamengo não tem nada com esse problema. Isso não é problema do Flamengo. O Flamengo tem que resolver os problemas dele aqui, cara. Mas é agenda positiva. A torcida está empolgada. Imaginando algo que eu acho que dificilmente vai acontecer. Já tem esquemas táticos, já tem campinho, tem tudo aí. Já, o Paquetá vai entrar no lugar de quem? É o que eu mais estou ouvindo. Quem você tira para entrar o Paquetá? Entendeu? O João Leite, sem falar que o pessoal do West Ham deve estar muito irritado com o Paquetá. Não vão facilitar nada para ele. Tá aí a opinião. Tem o superchat. Mauro, tô te perguntando aqui. Mauro já até meio que respondeu, mas como é superchat, vou passar de novo para o Mauro. Mauro, você acredita que o Carlinhos pode se tornar peça fundamental no elenco, mesmo o Gabriel continuando no elenco até o final do ano? Saudações de Dormentes, em Pernambuco. Rapaz, galera de Pernambuco sempre em peso aqui. E aí, Mauro? Mais um jogador mais útil, né? O Carlinhos teria para compor elenco, né? Peça fundamental é o Pedro. Eu vi aqui algumas mensagens aqui no site. As pessoas não querem aceitar a realidade, né? Não, mas eles têm que provar. Amigo, tem as imagens dele tomando cartão e os caras têm os registros de apostas feitas em determinada região do Brasil, num site que nem atua no Brasil, chamado Betway. Pega a camisa do West Ham United, tá lá, Betway. Esse site aqui no Brasil ele não atua, tá? É um site internacional. Outros sites atuam no Brasil. Esse site não atua no Brasil. Você não vê esse site por aí. Então, os caras têm várias evidências, várias provas. Eu conversei com gente que trabalha numa empresa que monitora esse mercado, tá? Para entender a situação. E o que me passaram foi, eles têm um volume grande de provas. Muito, muito grande. Por isso demorou tanto. Ficaram analisando. Então, é uma porrada que ele está tomando. Então, para ele provar, é muito difícil. Se ele conseguir, ok. Mas a carga contra o atleta e as provas reunidas são muito densas. Gente, vamos enxergar a realidade. Não pode ficar olhando para o mundo azul. Eu adoraria que isso fosse mentira. Se fosse mentira, o Paquetá nunca veio para o Brasil. Estava jogando com Guardiola, porra. Se liga, deixa de ser bobo. O torcedor não pode ser bobo, cara. Tem que ser um pouco mais astuto, pelo amor de Deus.
Pode ser uma polianazinha ingênua acreditando em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Pelo amor de Deus. Só está se falando nisso porque ele está correndo o risco de uma punição severa. Mas os caras têm uma carga muito forte contra ele. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Ele conseguir escapar, olha, vai ser uma proeza. A própria defesa dele certamente tem consciência disso, gente. Então é uma situação que o Flamengo não tem nada a ver com isso. Sei que o Flamengo tem que se meter nesse negócio. Isso é uma questão para o Paquetá resolver lá com seus advogados, com o West Ham, que também é parte interessada, porque está tomando um prejuízo danado. Ele vendeu o jogador para o City com lucro, né? Utilizou o jogador durante as últimas temporadas, ganhou uma conferência na temporada passada, retrasada, né? Não essa que terminou agora. Ele participou, virou o principal jogador do time muitas vezes. Ele, o Bowen, que é da seleção, talvez seja os principais jogadores do West Ham hoje. E o West Ham está arriscado a ficar sem um jogador. É como, imagina o seguinte, o Flamengo investiu uma fortuna para contratar o De La Cruz. Aí ele joga aqui 1 ano, 2, e de repente o De La Cruz faz uma bobagem e é punido. Imagina o prejuízo do Flamengo. Você perde o jogador e perde o dinheiro. Essa é a situação do West Ham. Entenderam? Essa é a situação do West Ham. Então, porra, acham mesmo que os caras estão ali brincando com isso? Só que essa coisa pode demorar muito tempo, pode se arrastar por meses. Ele vai jogando, ele vai jogando. Só que a qualquer momento pode vir a pancada. Aí eu pergunto, o que o Flamengo tem com isso? Eu acho até que o Flamengo não vai fazer investimento nenhum com essa. Pode aceitar assim, ó, vocês me emprestam o jogador, eu deixo ele aqui, e se ele for suspenso, eu não tenho que pagar, ele para de jogar, o contrato dele é suspenso automaticamente. Agora, o que o West Ham ganha com isso? Nada. Talvez, aí pode ser uma estratégia, estava conversando com uma pessoa sobre isso ontem, tira ele de cena, manda ele para o Brasil, para ver se os ingleses lá esquecem ele, e de repente ele pega uma pena menor, já não está mais na Premier League, não vai voltar mais para cá, está com o filme queimado, está entendendo? Aí pode ser uma estratégia do clube inglês, para tentar minimizar, e aí se ele pega uma pena leve, de repente consegue recuperar o investimento lá na frente, não sei. Eu sei que é um problema para o clube também. A questão é, os caras querem uma punição severa. E a gente tem que saber encarar as coisas como elas são, gente. Não como você gostaria que fosse. Eles têm que provar. Eles estão lá com uma série de evidências. É um negócio muito delicado.